A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quinta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedindo a Deus primeiramente perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas. Eu quero orar a um Deus Pai Todo-Poderoso que tem todo o poder no céu e todo o poder na terra. Pedir o milagre, a bênção, a proteção, os livramentos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que nesta quinta-feira venha a ser uma quinta-feira de milagre, de vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, orar e clamar e pedir a Deus todos os dias. Orai sem cessar. Pedir o milagre e a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus, o milagre, a bênção, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus. Orai sem cessar, em constante oração com Deus. Amados, vivemos em um mundo, como diz a palavra de Deus, um mundo jaz do maligno. Vivemos num mundo corrompido pelo pecado, pelo sistema corrupto. Vivemos num mundo onde o amor de muitos está se esfriando, pessoas perdendo a humanidade, a bondade, pessoas partindo para um lado cruel e violento, onde nós vemos a maldade se multiplicando. Nós vemos situações lamentáveis, terríveis, cada dia mais. A volta do Senhor Jesus Cristo é algo real, verdadeiro. Jesus prometeu que Ele iria preparar moradas celestiais e depois iria voltar para buscar a sua igreja. Vamos falar sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou ensinamentos para a sua igreja. Em Mateus 28:18, Jesus Cristo lhe deu uma ordem para os seus apóstolos, aonde ele disse: vão por todas as partes da terra, ensinando aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jesus deixou ensinamentos para a igreja: o amor, o perdão, a misericórdia, o amar ao próximo, amar os vossos inimigos, orando por eles, o repreender os demônios, as enfermidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus ainda disse: creiam em Deus, mas creiam também em mim, porque eu e o Pai somos um só. Jesus, glória a Deus, aleluia, deixou a nova aliança, a graça de Deus, a qual vós sois salvos não por méritos humanos, mas pela graça, algo não merecido. Mas Deus, pela graça, nos deu a salvação no Senhor Jesus Cristo. Nós vemos na palavra de Deus, glória a Deus, aleluia, que Jesus, Ele é o Salvador, o Filho de Deus, unigênito de Deus, aonde diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que venha crer nele, não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. Amados, Jesus Cristo, Ele é o único Senhor e Mestre para ensinar. Jesus tem um ensinamento para a sua igreja, onde Ele é o cabeça da igreja.
Mas nós vemos hoje em muitas denominações religiosas, cada uma delas sobre o ensinamento da sua religião. Algumas seguindo a idolatria, algumas seguindo a superstição, algumas seguindo o ocultismo, a religião. Mas, glória a Deus, aleluia, o cristianismo, que quer dizer Cristo como cabeça e Senhor. E se nós olharmos para a Bíblia, para o Novo Testamento, Jesus não veio a este mundo para trazer uma nova religião, mas sim para trazer a salvação, a vida eterna, a eternidade. Aqui muitas pessoas fazem uma confusão entre Jesus e religião. Se a religião resolvesse, para que Deus enviaria Jesus? Se a religião estivesse conduzindo as pessoas até Deus, para que enviar Jesus Cristo? Amados, qualquer religião fora do Senhor Jesus Cristo, como cabeça e Senhor, como caminho, verdade e vida, porque está dizendo na palavra de Deus que quem não ir a Jesus Cristo não poderá chegar até Deus. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, como diz em Mateus 28, 18, e o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. E até hoje algumas religiões tratam Jesus como Deus menor, como Deus insuficiente, porque precisam ir lá no Antigo Testamento e trazer a observância de costumes, alimentos, dias para obedecer, para complementarem as suas doutrinas religiosas. Muitas pessoas brigam pelas suas placas religiosas, pelas suas denominações religiosas, dizendo, só aqui é a igreja verdadeira de Jesus Cristo, só aqui é a igreja que tem milagre, que tem profecia, que tem palavra, que tem doutrina. Hoje, para muitas nações religiosas, costumes de roupas, dias e alimentos é doutrina. A minha igreja tem doutrina. Amados, nós temos que entender que a verdadeira doutrina vem do Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 18, Jesus Cristo, ele disse para ensinar os seus ensinamentos. Ele não falou, vão e ensine os ensinamentos de Moisés, vão e ensine os ensinamentos de Abraão, vão e ensine os ensinamentos de Davi ou Salomão. Ele disse, ensine os meus ensinamentos. E aqui que as religiões, a grande maioria, se perde no caminho. Nós temos que entender que o nosso Deus é o Deus, sim, de Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos que entender que não foi Moisés que foi pregado em uma cruz e morreu para perdoar os nossos pecados. Não foi Jacó que foi pregado numa cruz e morreu pelos nossos pecados.
Não foi Davi que foi pregado em uma cruz e um madeiro e morreu pelos nossos pecados. Quem morreu e ressuscitou no terceiro dia e está vivo, sentado ao lado direito do Deus Pai Todo-Poderoso, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, Ele é o Senhor. Ele é a doutrina, o ensinamento, o Evangelho para a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Ele é o cabeça da igreja. Não o líder, fundador da religião, que precisa de uma cabine à prova de balas para pregar o Evangelho, que precisa de um carro blindado, é Jesus. É Jesus o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé não pode estar alicerciada em uma placa religiosa. A nossa fé não pode estar alicerciada em uma denominação religiosa. A nossa fé não pode estar alicerciada num fundador religioso, num líder religioso. A nossa fé tem que estar fundamentada no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em Jesus, o único Senhor e Salvador, como diz no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que não existe nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, a qual o ser humano possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é Bíblia, amados. Não precisa ser um grande estudioso da palavra, um grande mestre da palavra, teólogo, para entender que existe só um caminho, verdade e vida, e o seu nome é Jesus Cristo. Para entender que não existe nenhum outro nome, nem no céu e nem na terra, a qual o ser humano venha a ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Para entender que Jesus é o único Senhor e Mestre e o cabeça da igreja. Não precisa ser um grande estudioso para entender esta verdade, estas verdades. Mas muitas pessoas, quanto mais estudam, mais se atrapalham. Estudar é bom? Sim. Mas não podemos esquecer as coisas simples, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou que eu irei falar abertamente, quer dizer, de fácil entendimento. A palavra de Jesus é uma palavra que as pessoas vêm entender de forma simples, fácil. Jesus fala numa linguagem de hoje. Mas o inimigo sempre tentou confundir o povo. E aí pregadores começam a trazer palavras difíceis, gramáticas, que muitas pessoas vão nos cultos e não entendem o que o pastor falou, o que significa aquela palavra. Tem pessoas que vão ali e querem se aparecer, mostrar que são pessoas estudiosas, pessoas cultas, começam a falar palavras gramaticais, onde muitos não vão entender. Tem pessoas que vão em algumas pregações e não entendem nada. O que o pastor pregou? Eu quero ser sucinto, quer dizer rápido. Falam palavras que o povo não entende, para muitas pessoas são parábolas. Amados, chegou o momento de falar abertamente numa linguagem de hoje, aonde as pessoas vão entender o que é pregado. A pregação deve ser direta. A pregação deve vir do céu, de Deus.
para a igreja que somos nós. A pregação não é para Deus, a pregação é para os homens, o louvor é para Deus, toda honra, toda glória e todo louvor é para Deus. Mas a palavra tem que ser para as pessoas, tem que ser para nós. Deus não precisa de pregação, nós precisamos. Mas muitas vezes, pregações que não levam à salvação, que não levam ao arrependimento, que não levam à transformação, que não levam à mudança de vida, são pregadas em várias denominações religiosas. Que Deus tenha misericórdia de nós, pecadores. E somos pecadores, eu sou pecador, e eu preciso do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, todos os dias da minha vida, todos. Eu preciso de Deus tanto no ir como no vir, como no dormir, como no acordar. Eu preciso de Deus todos os instantes da minha vida, protegendo a minha casa, a minha família. Todas as famílias precisam da proteção de Deus todos os dias. Vivemos em um mundo jaz do maligno, aonde maldições, pragas, ódios, raivas, pessoas invejosas, pessoas maldosas, pessoas adeptas de Satanás, lançando pragas e maldições. E Jesus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Em nome de Jesus Cristo, amados, devemos repreender todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, toda a opressão satânica. Quanto o inimigo tenta destruir famílias, famílias que não têm mais paz, não têm mais alegria, não têm mais diálogo, não conseguem mais uns falar com os outros. O inimigo veio para bagunçar as famílias e para bagunçar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na própria igreja, quantas pessoas, quantos irmãos, uns não conversam com os outros, uns não aceitam os outros, uns têm inveja dos outros. Será que isso é de Deus? Será que isso é a vontade do Senhor Jesus Cristo? A falta de união, a falta de amor. Existe igreja, amados, que o pastor ele diz: ó irmão, quando o irmão vier, tu não vem, quando o outro vier, o outro não vem. O que é isso, amados? Que situação terrível! Em vez de ter comunhão uns com os outros, de um estar junto, um com o outro, orando e buscando a Deus. Será que uma igreja desunida, um reino desunido vai subsistirá, vai avançar, crescer? Jesus Cristo diz que um reino dividido não subsistirá. Uma casa desunida é fraca, mas uma casa unida com Deus, na palavra de Deus, obedecendo a Deus, é forte, porque o nosso Deus é forte e todo poderoso. Que Deus venha abençoar cada família, cada irmão, que Deus venha curar todas as enfermidades no corpo, na alma espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo neste momento todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, toda a opressão satânica, que venha a ser queimada, destruída em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, proteja a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso bairro. Queima e destrua, Senhor Deus, todos os planos de Satanás, toda maldição e praga que venha a ser quebrada, destruída, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo toda a enfermidade no corpo, na alma espiritual, todo espírito de miséria, de tranqueira, sai das famílias, sai maldição, sai praga, sai obra do diabo, que todo mal venha a ser queimado, destruído, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todas as fortalezas satânicas,
todas as contrariedades do diabo, que todas as obras do inferno venham ser quebradas, destruídas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos que estão orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor, amados. Continue orando, clamando, orai sem cessar, buscando a palavra de Deus em seus corações, buscando o perdão de Deus, orando pelas famílias, orando pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja. Amados, o Ministério Família de Deus, o culto dentro da sua casa, não é para dividir as famílias, é para trazer uma palavra aonde o ser humano venha a entender que só existe um caminho, verdade e vida, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Só existe um Senhor e Mestre, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Só existe um Deus forte e todo-poderoso, o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo disse: creiam em Deus, mas creiam também em mim. Eu e o Pai somos um só. Quando você está crendo em Jesus, você está crendo em Deus. Se você não crê em Jesus, você não crê em Deus. Se você obedece a Jesus, você obedece a Deus. Se você ama Jesus, você ama a Deus. Somos um só. Não tem como amar a Deus e odiar a Cristo. Não tem como crer em Deus como um Deus todo-poderoso e crer em Jesus como um Deus menor e insuficiente. Amados, Jesus Cristo diz: eu e o Pai somos um só. E todo aquele que amar o Filho será amado pelo Pai. Glória a Deus, aleluia. Que venhamos entender estas verdades. Não precisa ser uma pessoa estudiosa, gramática em palavras, letrada em palavras, para entender que só existe um caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Isto é simples de entender, mas o inimigo, ele tenta dificultar, ele tenta confundir, ele tenta distorcer as coisas de tal maneira que o fácil se torna difícil. Por isso que muitas pessoas conhecedoras da palavra estão perdidas no meio do caminho com tantas ideias, e muitas delas não vêm de Deus. Que Deus abençoe a todos, que venhamos refletir. Estamos aqui, glória a Deus, aleluia, para refletir. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras, pois elas testificam de mim. Pediu para nós examinar. Vamos examinar as Escrituras. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, e vamos continuar examinando as Escrituras, buscando a sabedoria que vem do alto, de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, abrindo portas, abençoando, prosperando, curando, sarando, libertando, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados de Deus,